Olá, eu sou a Mila Pádua e eu tenho uma incomum história sobre como eu saí desse corpo para esse corpo. Isso com 31 anos de idade, casada e logo após o nascimento do meu primeiro filho, o Luca. Fazer as pazes com o espelho é incrível. Perder 20 quilos, sair do efeito sanfona e conquistar um corpo dos sonhos também. Mas o passo a passo que eu usei e vou te contar nesse vídeo me proporcionou muito mais que isso. Além do peso perdido, o meu cabelo ficou mais forte e parou de cair. Minha pele ficou mais macia. Aumentou a minha energia e disposição. Melhorou a minha imunidade. Com isso, eu não fico doente. E melhorou também o meu apetite sexual. Eu recuperei a minha autoconfiança e a minha força interior, porque depois que a gente tenta emagrecer diversas vezes e não consegue, a gente fica cansada, esgotada e com medo de tentar novamente e falhar mais uma vez. Por isso, assista esse vídeo atentamente até o final, porque nele eu vou te mostrar como esse incomum método vai te ajudar a eliminar até 4 quilos em apenas 7 dias, caso você precise de uma solução rápida e eficiente para eliminar gordura. Limpar o seu corpo e as toxinas que literalmente estão te impedindo de ter o corpo em forma que você sempre sonhou, aquele com a barriga sequinha. Eliminar o inchaço causado pela retenção de líquidos, se livrar da vontade de comer doces. Vai te ajudar também a emagrecer mesmo se você tiver o metabolismo lento ou se você for sedentária. E além disso, vai te possibilitar controlar aquela ansiedade gigante que te faz descontar tudo na comida e engordar mais ainda. E por incrível que pareça, isso tudo é possível sem ter que gastar horas e horas na academia fazendo exercícios chatos e repetitivos. Sem precisar gastar rios de dinheiro e ainda sem ter que comprar nenhum tipo de remédio, pílula ou fórmula milagrosa para emagrecer da noite para o dia. Definitivamente sem ter que contar calorias e passar fome. De um jeito 100% natural e saudável, que vai deixar a sua saúde cada vez melhor. O fato é que esse método simples que eu vou te ensinar em poucos minutos foi o responsável por uma reviravolta positiva na minha vida. E foi o ponto de partida para que eu finalmente chegasse na minha melhor forma física em anos. Se você é como eu e já fez vários tipos de dieta diferentes, já passou fome, já gastou bastante dinheiro em tratamentos estéticos, massagens, cremes, suplementos ou até mesmo já tomou remédio para emagrecer e nada disso funcionou, esse é definitivamente o vídeo mais importante da sua vida. Talvez você esteja pensando que isso tudo é bom demais para ser verdade. E eu também pensaria isso, se eu mesma não tivesse aplicado esse método e obtido grandes resultados. Além de também já ter ajudado milhares de alunas a conseguirem os mesmos resultados. Dá só uma olhada rápida no que elas têm a dizer sobre este mesmo método. Eu perdi 2 quilos. Eu perdi quase 5 quilos. 4 quilos e pouquinho. Nessa semana? Foi bem intenso. 2,400 kg, mas foi num período ainda que eu tava de TPM, até acho que 2 dias antes do último dia final eu tinha perdido até mais. Mas eu desinchei de uma forma, desinchei muito, assim, dava pra ver nas fotos. E assim, o grupo foi muito legal porque deu força pra gente continuar, uma ajudando a outra, mostrando os cardápios, as comidas. Então deu muita força, assim, achei muito legal. O cardápio com a lista de compras no final ajuda muito, porque às vezes você fica um pouco perdida, assim, eu às vezes fico um pouco perdida em quantidade, aí acaba o negócio e assim, eu não tenho muito tempo para ficar indo várias vezes, então assim, aquela listinha de compras no final foi sensacional. E eu acho que é o caminho perfeito, assim. Mas antes eu preciso te avisar que talvez esse vídeo não fique no ar por muito tempo. Porque se as grandes empresas da indústria do emagrecimento souberem desse vídeo, farão de tudo para tirá-lo do ar o mais rápido possível. Meu objetivo aqui é compartilhar contigo alguns dos segredos que nem todos querem que você saiba sobre emagrecimento rápido de forma natural e saudável que eu descobri depois de muita pesquisa, muita leitura
e muito dinheiro gasto. A primeira coisa que você precisa saber é que você não tem culpa por estar acima do peso. Sei que isso pode ser a coisa mais estranha que você já ouviu até agora. Afinal, eu sei bem que todo mundo sempre anda te culpando. Você já deve ter ouvido coisas como: você não tem força de vontade para emagrecer. Ou então, se você tem algum caso de sobrepeso na sua família, podem dizer que é a sua genética. Ou ainda que você não emagrece porque você não fecha a boca. Tudo isso são grandes besteiras que te falam. Nem mesmo o fato de você ter metabolismo lento é o responsável por você estar acima do peso. Nem você, nem sua família são responsáveis por você estar acima do peso. A grande verdade é que você sempre ouviu informações enganosas sobre como emagrecer, sobre quais alimentos engordam ou emagrecem, sobre como você precisa de determinados produtos para emagrecer. Desde a escola até as propagandas de televisão. Os índices de obesidade nunca tiveram tão altos no Brasil. Não sei se você sabe, mas em abril de 2015, o Ministério da Saúde revelou numa pesquisa que 52% da população brasileira está com excesso de peso. Metade de toda a população está acima do peso. 13% da população está obesa. 1 em cada 5 brasileiros é obeso. Isso é assustador. Ao mesmo tempo, o consumo de produtos industrializados não para de crescer e nunca tivemos tanto acesso à informação quanto hoje em dia. Tá começando a fazer sentido para você? Toda essa informação é controlada pela indústria do emagrecimento para te fazer consumir alimentos e produtos que acabam intoxicando o seu corpo e impedindo que ele queime gordura naturalmente. Você sabia que o nosso corpo queima gordura naturalmente, mesmo sem nenhum tipo de exercício físico? Porém, o que acontece é que ao consumir alimentos errados, você intoxica o seu corpo e com isso o seu organismo para de trabalhar corretamente e para de queimar gordura naturalmente. Pensa comigo, só por um instante, o que é mais lucrativo? Pessoas saudáveis ou pessoas doentes que precisam comprar remédios, produtos que ajudam a emagrecer ou fazer algum tipo de cirurgia ou operação? Já parou para fazer as contas de quanto dinheiro você já gastou com produtos Diet Light nos últimos meses? Talvez você já tenha comprado algum produto para emagrecer. Cada alimento errado que você consome, cada pílula dessas que se dizem mágicas que você ingere, é mais toxina que você está jogando dentro do seu corpo. E cada vez mais, isso tudo bloqueia a queima de gordura natural do seu corpo, te impedindo de eliminar essa barriguinha chata aí, essa pochetinha que tanto te incomoda. Você precisa de uma vez por todas aprender a controlar quais tipos de alimento consome para limpar e desintoxicar o seu corpo para que ele volte a queimar a gordura automaticamente de forma natural. O segredo é justamente saber exatamente quais são os alimentos que você deve ingerir. Caso contrário, isso pode piorar ainda mais a sua situação e intoxicar ainda mais o seu corpo. Meu nome é Mila Pádua, eu sou coach de boa forma e emagrecimento. Ajudo mulheres a conquistarem seu corpo ideal de forma saudável e definitiva. Mas isso é o que eu sou hoje. Nem sempre foi assim. Para você entender como eu cheguei até o método que te fará perder até 4 quilos já na primeira semana, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Até os meus 24 anos eu era extremamente sedentária. Minha alimentação era digna de uma criança americana, sabe? Hambúrguer, salsicha, batata frita, pizza. Eu não comia nenhum tipo de salada, nem frutas. Meu corpo até que era legal. Não tinha tanto sobrepeso, mas eu tinha crises recorrentes de dores de cabeça, dor de garganta, sinusite, gastrite e infecções urinárias. Isso atrapalhava muito a minha performance no trabalho, mas naquela época eu não tinha noção do quanto. Definitivamente eu não tinha um corpo saudável. Depois dos 25 anos eu comecei a engordar rápido e decidi que era hora de eu entrar na academia. Afinal, é lá o lugar da gente sarada, né? E eu achava que era isso que ia me fazer ter um corpo bonito e uma barriga chapada e ter muito mais disposição. O problema é que eu odiava academia. Eu faltava mais do que ia, me alimentava muito mal e não via resultado. Daí eu desanimava e deixava de lado. Descobri então que a academia não era o que iria me fazer emagrecer como eu queria. A menos que eu frequentasse por vários e vários meses, talvez até anos.
Nessa época, também tentei buscar um apoio nutricional. Só que todas as nutricionistas que eu ia me faziam passar fome ou então me faziam gastar fortunas com produtos light, diet, sem glúten, sem lactose. Eu lembro exatamente que eu fui numa Nutri uma vez e saí de lá com uma receitinha, né? Direto para uma casa de produtos naturais. Sem brincadeira, eu gastei R$300 em 2 sacolinhas de produtos e eles acabaram em menos de 2 semanas. Outra vez, eu fui passar um carnaval num navio cruzeiro. Carnavio era o nome. Quando eu olhei a foto das pessoas no navio nos anos anteriores, eu entrei em desespero. Todas as mulheres eram magras e lindas. Faltavam 15 dias para eu viajar. Eu precisava emagrecer muito rápido. Foi aí que uma amiga me indicou um médico. E esse médico me indicou uma fórmula para emagrecer, segundo ele, sem contraindicação. Perdi 3 quilos nesses 15 dias e viajei um pouco mais autoconfiante. Só que um mês após eu voltar dessa viagem, eu engordei de novo. Ganhei 8 quilos no espaço de um mês. Procurei então a minha médica de confiança e nos meus exames ela notou uma alteração nas minhas taxas hormonais. Eu tive que fazer uma reposição para não correr o risco de desenvolver um hipotireoidismo. Gastei outra fortuna em medicamento e não consegui emagrecer. Eu poderia contar outras histórias das minhas tentativas frustradas de emagrecer, mas eu vou direto ao que interessa. Aos 29 anos eu engravidei e decidi que ficaria 1 ano sem me preocupar com o meu peso, sem essa briga constante com a balança. Decidi que eu ia tirar férias, decidi que eu ia comer o que eu tivesse vontade. A Sandra, que trabalha lá em casa, faz um cuscuz de coco com leite condensado maravilhoso. E eu comia um tabuleiro desse por semana, sem contar que todo o resto da minha alimentação era bastante ruim. O que aconteceu é que eu fui engordando. E a minha médica dizia: Mila, vai com calma, você está engordando demais. Mas eu não via. Só estava feliz porque o meu bebê estava crescendo na minha barriga, forte e saudável. Sabe qual foi o resultado disso? Eu engordei 20 quilos na minha gravidez. Você sabe a Fiona, a mulher do Shrek? Era eu, logo depois da minha gravidez. Eu passei muito do considerado saudável. Nesse ponto, eu já estava completamente infeliz e com a autoestima lá embaixo. Só para você ter uma noção, eu nem quis fazer o meu book gestante. Eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Quem diria para posar para as fotos? Foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Eu simplesmente não sabia como deixar aquela situação chegar até ali. Cada dia que passava eu me sentia mais gorda, sem energia nenhuma e já não sabia mais o que era motivação. Com isso, eu ficava extremamente ansiosa e aí comia mais ainda, gerando mais desânimo. Parecia um ciclo infinito que com certeza iria me fazer ter alguma doença como diabetes e hipertensão muito em breve. Eu lembro até hoje que um tempo depois que o Luca nasceu, eu me matriculei na academia mais uma vez. E algo que me emociona é lembrar as várias vezes que eu coloquei a roupa da academia, me olhei no espelho e chorei de tão infeliz e desanimada que eu estava. Parece uma besteira, mas eu continuava usando as mesmas roupas de grávida. Eu tinha medo do meu marido não me querer mais. Eu tomava banho no banheiro do meu filho. Eu não tinha coragem de trocar de roupa na frente dele, eu tinha vergonha. Nesse ponto, já não sabia mais o que fazer. Eu tinha chegado no fundo do poço. Até que, um dia de tarde, eu estava com o Luca na pracinha da Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio. Eu estava sentada num quiosque com ele, quando chegou uma mulher de aproximadamente 50 anos, com o seu filho de uns 20 e poucos. Eles tinham corrido 7,5 km juntos. Eles conversavam de igual para igual, como se fossem amigos há anos. Eu achei tão legal que eu pensei, caramba, quantas mulheres de 50 anos conseguem acompanhar o ritmo de um filho de 20 e poucos anos numa corrida de 7,5 km? Eu não conhecia nenhuma. Eu comecei então a ouvir a conversa deles e fiquei bem surpresa. Entre várias coisas que eles conversavam, eles começaram a falar sobre como existem alimentos que bloqueiam a nossa queima natural de gorduras. Vários deles eu mesma comprava, porque a mídia me influenciava a pensar que eles eram bons para emagrecimento. Naquele dia, eu voltei para casa e lembro que eu não consegui dormir.
Eu queria descobrir o que aquela mulher tinha feito para conseguir, aos 50 anos, ter um corpo completamente saudável e sarado e ainda aguentar correr mais de 7 quilômetros tranquilamente. Eu queria ser como ela. Eu sei que eu virei à noite pesquisando, lendo tudo o que eu pudesse, vendo vídeos, lendo fóruns, tentando achar uma resposta. Tudo isso principalmente em inglês. Não tinha quase nada em português que falasse sobre como vários alimentos eram capazes de nos intoxicar e principalmente sobre como isso poderia nos impedir de emagrecer de forma natural. Nessa minha busca, por algum motivo, eu lembrei das famosas. Você já parou para perceber que as atrizes engordam e emagrecem muito rapidamente? Fiquei bastante curiosa para saber se essa coisa toda do corpo parar de queimar gordura naturalmente ao estar intoxicado tinha alguma relação com essa rápida mudança no corpo das atrizes. Com algumas horas de pesquisa, descobri que algumas delas eram bem gordinhas antes da fama. Mas como é que elas conseguiram atingir aqueles corpos sarados e saudáveis em tão pouco tempo? Sim, eu também pensei o que você provavelmente está pensando. Elas têm dinheiro, têm acesso aos melhores médicos e nutricionistas do Brasil. Mas o que será que esse dinheiro realmente estava comprando? Eu comecei então a fazer uma lista de todas as celebridades que tinham emagrecido. Comecei a pesquisar a fundo a vida de cada uma delas. Ao continuar pesquisando, foi quando a minha ficha caiu. Lógico, elas tinham acesso aos melhores médicos e nutricionistas. Por isso que elas tinham acesso às melhores informações. As mesmas informações que a indústria do emagrecimento sempre escondeu de mulheres comuns como eu e você. Como eu poderia ter acesso a isso? Onde eu poderia encontrar essas informações? Aí eu continuei de maneira incansável minha busca por respostas. Como aquela mulher tinha um corpo sarado, exalava vitalidade, tinha uma pele bonita e macia e um cabelo de dar inveja em qualquer mulher mais nova com 50 anos de idade? Quanto mais eu buscava por respostas, mais informação eu conseguia encontrar. Claro que era tudo bem picado, algumas coisas eu aprendi em livros, outras em artigos científicos, outras ainda quando alguns médicos estrangeiros me respondiam. Fui juntando todas as informações aos poucos e comecei a entender que aquilo que eu tinha ouvido aquela mulher falar lá na lagoa era real. Uma série de alimentos que eu consumia no meu dia a dia, até mesmo alguns que a mídia vende como saudáveis, estavam intoxicando o meu corpo e me impedindo de emagrecer. Existe uma substância, por exemplo, chamada bisfenol, encontrada em embalagens plásticas, que vira e mexe é acusada de causar problemas na tireoide, doenças cardíacas, entre outros, e te impedir também de eliminar a gordura. Frutas cítricas e vinho, por exemplo, auxiliam na expulsão de metais tóxicos do corpo, ou seja, eram alimentos que eu precisava começar a ingerir para desintoxicar o meu corpo. O que decidi fazer a partir daquele momento foi o que mudou a minha vida. Já estava começando a entender quais eram os alimentos que estavam acabando com o meu organismo e provavelmente estão acabando com o seu também. E consegui montar o que parecia ser um método que eu poderia seguir para limpar o meu corpo e perder alguns quilos em poucos dias. Foi uma decisão arriscada, eu confesso. Afinal, eu ia testar no meu próprio corpo algo que eu nem sabia se iria funcionar. Mas eu tinha que ter coragem para fazer isso, pois como eu já disse, se eu continuasse daquele jeito, eu iria ficar cada vez mais doente. E para minha grata surpresa, deu muito certo. Em somente 7 dias eu consegui perder 3,125 kg. Eu finalmente consegui entrar na minha calça branca, manequim 38, a minha calça da medida. Você deve imaginar minha felicidade quando isso aconteceu, né? Bom demais, né? Isso era mais do que simplesmente ter entrado em uma calça. Era eliminar da minha vida um problema que me assombrava por anos. Hoje eu simplesmente não me preocupo mais se eu vou engordar ou emagrecer, porque eu transformei o meu corpo numa máquina de queimar gordura. Eu finalmente tinha descoberto um método que funcionava e me ajudava a perder peso de forma rápida, natural e saudável. Eu continuei seguindo aquele método por mais 2 semanas e continuei perdendo peso. E fui pesquisando sobre o assunto, até que eu cheguei em um artigo de uma nutricionista brasileira, a única que falava sobre o assunto. Marquei uma consulta com ela.
Ela me explicou que eu tinha descoberto um método muito parecido que ela usava com os clientes dela logo no início do Reeducação Alimentar e adaptou o meu cardápio para a fase que viria a seguir, a da manutenção do peso. Após 1 ano do nascimento do Luca, eu postei essa foto na praia com ele. Foi uma enxurrada de comentários. As minhas amigas ficaram surpresas como de uma hora para outra eu estava com aquele corpo. Aí eu comecei a dar dicas para elas e para outras mulheres que me achavam nas redes sociais. E aquilo me trazia uma satisfação que eu não conseguia explicar. Ajudar outras mulheres a entrarem em forma, recuperar a sua autoestima, era o que eu queria fazer para o resto da vida. E transformei isso numa profissão. Foi então que eu decidi me tornar coach de boa forma, porque em toda a minha busca por um método eficaz, por todo o período em que eu estava emagrecendo, eu sentia muita falta de uma coisa: a ajuda psicológica, apoio emocional. Eu queria ajudar mulheres na parte motivacional, despertar nelas a vontade de se cuidar, desbloquear nelas alguns pensamentos que as levavam a comportamentos que as faziam tão mal. E acima de tudo, ajudar para que elas entrassem em ação. Eu comecei meus atendimentos como coach e notei que a maior dificuldade das minhas clientes era começar. Elas não sabiam por onde começar esse processo de mudança de hábitos. Claro, elas não tinham as informações que eu tinha. Quantas mulheres não fazem a mínima ideia do que os alimentos que a mídia vende para elas como bons para emagrecer, na verdade, estão intoxicando os seus organismos e as impedindo de emagrecer. E pior que isso, estão as deixando doentes, em péssimo estado emocional e sem coragem de se olhar no espelho. Primeiro, essas mulheres tentam fazer alguma dieta da moda. Sabe aquelas dietas do Can, da USP, cetônica, sei lá mais qual? Então, depois elas decidem que o que realmente falta é academia. Só que elas acham que é necessário ficar mais de 2 horas por dia numa academia ou então contratar um super personal. Só que a maioria delas não tem grana, né? E aí acabam desanimando. Então tentam tomar remédios e fórmulas para emagrecer como um último suspiro. Porém, nunca vi nenhuma delas sabendo como controlar quais tipos de alimentos elas ingerem para gerar a queima de gordura automática. Nesse momento, tive 2 sentimentos muito distintos. Primeiro foi de raiva. Afinal, como podia essa indústria nojenta do emagrecimento inventar tantas coisas inúteis e caras e acabar com a autoestima de milhões de mulheres, assim como tinham feito comigo? O segundo foi o que me fez estar aqui, falando com você agora. Será que esse mesmo método que mudou a minha vida poderia também mudar a vida de outras mulheres que sofriam com a dificuldade de emagrecer? Resolvi então, com a ajuda da minha nutricionista, organizar toda a informação necessária para um ciclo de 7 dias de detox. Divulguei nas minhas redes sociais, fiz um desafio convidando as minhas seguidoras e montei a primeira turma. Foram 15 mulheres. Dessas, todas seguiram o método ao longo de 1 semana e tiveram excelentes resultados. Todas emagreceram. Todas perderam peso, perderam medidas, desincharam e sentiram as suas roupas ficarem mais largas. Todas. Foi tão bom, tão maravilhoso ver que o método funcionava com outras mulheres. Você não tem noção da minha felicidade. Ao final daquela semana, receber mensagens como essa. Bom, mas eu precisava testar mais uma vez. Montei a segunda turma e dessa vez foram 25 inscritas. Novamente, todas que seguiram até o final tiveram resultados incríveis. O mais valioso do método é que, além das mudanças físicas, como por exemplo a melhora no funcionamento do intestino, na qualidade do sono e o aumento da disposição, elas notaram também mudanças comportamentais, como diminuição da vontade de comer doces, controle da ansiedade, da fome emocional, se sentiram mais autoconfiantes, mais focadas, fora que muitas delas disseram que estavam muito felizes em terem secado a barriga. Provocar uma mudança comportamental é o que eu considero como o grande diferencial desse método, porque só assim o controle de peso se torna sustentável. Emagrecer é simples, mas não é fácil. Eu passei por isso e se eu disser para você que é muito fácil, eu vou estar mentindo. Mas é possível e está ao seu alcance, se você começar do jeito certo. A grande maioria das mulheres não conseguem seguir um método de emagrecimento por muito tempo e por isso elas acham que não têm força de vontade. Mas como você quer que sua dieta dê certo se você está fazendo tudo errado? Depois que eu fechei a turma 2, as amigas das alunas
Começaram a me procurar para que eu abrisse novas turmas. Então, eu resolvi aprimorar ainda mais o método. Ouvi tudo que as alunas gostaram e não gostaram. Anotei as sugestões delas e criei o Detox Inteligente. Reprogramação de mente e corpo em uma semana. O objetivo do Detox Inteligente é trabalhar a mente e o corpo ao mesmo tempo. Nós vamos promover uma desintoxicação do seu organismo através de uma mudança na sua alimentação. E não é só isso não. Enquanto você segue um cardápio detox muito prático, eu vou te ensinar, através dos vídeos diários, algumas técnicas simples e muito poderosas que eu uso nos meus atendimentos como coach de boa forma e emagrecimento, para reprogramar a sua mente e te deixar confiante e muito motivada para continuar o seu processo de mudança de hábitos. Veja só, não basta ter um cardápio lindo feito por um nutricionista pregado na porta da sua geladeira se você não segue. Não faz sentido pagar academia se você não vai. Não adianta só saber o que fazer. Para ter um corpo bonito, por dentro e por fora, é preciso trocar o seu chip gordo pelo chip magro. É isso que vai te fazer emagrecer e conquistar o corpo que você sempre sonhou, sem efeito sanfona e deixando a sua saúde cada vez melhor. É a oportunidade que você estava esperando de ter apoio profissional e companhia de outras mulheres para dar o primeiro passo na direção de uma vida mais saudável, já colhendo resultados incríveis nos primeiros 7 dias. Se por acaso você já começou o seu processo de reeducação alimentar e rotina de atividades físicas, mas por algum motivo se perdeu no meio do caminho e voltou a engordar, esse método vai te ajudar a te colocar no ritmo novamente. E se você já está tentando se cuidar e quer acelerar seus resultados, a hora é agora. O conteúdo do Detox Inteligente é todo online e será disponibilizado numa área de membros que você pode acessar de qualquer celular, tablet ou computador 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao se cadastrar, você recebe um login e senha e pode começar imediatamente. Você terá acesso ao cardápio Detox Inteligente. É um cardápio simples, elaborado pela minha nutricionista funcional, com receitas práticas e deliciosas que ficam prontas em menos de 20 minutos. O cardápio Detox foi criado pensando em você, que precisa de algo prático para usar no dia a dia, sem ingredientes importados e difíceis de encontrar. E garanto que os pratos vão agradar ao seu paladar e de toda a família também. O cardápio é composto por alimentos sólidos e líquidos, que além de desintoxicar seu corpo, vão acelerar seu metabolismo, provocando queima automática de gordura. Depois do detox, você vai saber quais alimentos deve evitar e conhecer os grandes vilões do emagrecimento saudável. E eu não estou falando só de açúcares e frituras, não. Isso todo mundo sabe que são prejudiciais à sua saúde. Você vai tomar um susto quando descobrir que alimentos são esses. E vai ficar até revoltado com a conduta da indústria de alimentos e dos órgãos de fiscalização. Você também receberá o treinamento em vídeos Detox Inteligente, a reprogramação mental. Esse treinamento tem um ciclo de 30 dias e vai te preparar mentalmente para seguir o detox do início ao fim, te guiando ao longo das semanas. São vídeos diários com duração de 10 minutos aproximadamente, onde eu vou te ensinar técnicas para lidar com questões emocionais que te impedem de emagrecer. Você vai descobrir como controlar a ansiedade e a fome emocional, como manter-se motivada, como driblar a preguiça de praticar atividade física e como ativar e conquistar o pensamento magro que fará com que você siga um estilo de vida saudável no longo prazo. Os vídeos do treinamento são dinâmicos e explicam de maneira muito fácil os passos que você deve dar para mudar a sua mente e começar a transformação do seu corpo. Muitas alunas, um tempo depois de terem concluído o detox, continuam usando os exercícios mentais que eu ensino e me mandam mensagens compartilhando as mudanças definitivas que tiveram, como por exemplo a Xana, que me mandou essa mensagem. E quem diria, o tão sonhado dia chegou. Depois de 3 meses de reeducação alimentar e muita corrida, estou pesando 65 quilos. Lá se foram 10 quilos. Obrigada, Mila, pelo incentivo. E para aquelas que estão em cima do muro, vale muito a pena. Não desistam dos seus sonhos, porque desistir não é a nossa opção. É muito lindo ver essa união do grupo, né? Eu fico muito grata, porque sei que eu estou fazendo um bom trabalho e cumprindo a minha missão. Quero que você feche os olhos rapidamente e imagine como seria a sua vida tendo seu corpo queimando gordura naturalmente. Quando você consegue ativar esse processo natural, você emagrece sem esforço. É inevitável. Como seria se você simplesmente não precisasse mais se preocupar se vai engordar ou emagrecer?
Como seria se olhar no espelho e ver um corpo bonito que te faça ter orgulho? Ter uma pele mais bonita e macia, cabelos sedosos? Como seria acabar com a ansiedade que te faz descontar tudo na comida? Eliminar a compulsão alimentar? Como seria sair com suas amigas e todas te perguntarem: o que você fez para emagrecer tanto em tão pouco tempo? Ter o seu marido te elogiando e querendo ter relações sexuais mais frequentemente que antes. E o mais importante, você é completamente feliz e satisfeita com o seu corpo, tendo a certeza que seu organismo continua limpo e saudável, trabalhando para manter sua forma física em dia. Agora, imagina que isso acontecesse exatamente uma semana depois de você ver esse vídeo. Bom, você provavelmente deve estar achando que por todo o tempo que eu gastei para encontrar, decifrar e organizar esse método, ele deve custar uma verdadeira fortuna, não é? E ele realmente deveria custar muito caro mesmo, mas eu tomei como missão pessoal levar essa informação para o máximo de mulheres que eu pudesse. Mas eu falo sobre o preço já já. Se você quer aprender uma maneira eficiente de acelerar seu metabolismo, como ter uma pele macia, cabelos de dar inveja a qualquer amiga e uma saúde de ferro, continua comigo que eu já te falo como ter acesso ao método Detox Inteligente. Antes disso, preciso te dizer que além do método Detox Inteligente, eu quero te dar alguns bônus que vão te ajudar ainda mais nessa nova fase da sua vida. Bônus número 1, lista de compras. Uma lista de compras completa e detalhada sobre os alimentos e ingredientes que você vai precisar comprar. Esse bônus vai te ajudar a ter mais organização e não gastar tanto tempo com essa tarefa simples de comprar os alimentos. Se vendido separadamente, esse bônus custaria R$ 47. Bônus número 2, passo a passo manutenção do peso. Que você vai emagrecer com o método Detox Inteligente, isso nós já sabemos. Mas você vai precisar entender como manter o seu novo peso e o seu novo manequim. Esse é um bônus onde eu vou te explicar exatamente como fazer isso. Se vendido separadamente, esse bônus custaria R$ 140. Bônus número 3. 20 sucos detox especiais. São 20 receitas deliciosas de sucos verdes e especiais detox que vão ajudar a limpar o seu organismo, a permitir que ele queime gordura automaticamente. Se vendido separadamente, esse bônus custaria R$ 37. Bônus número 4, 20 receitas de doces do bem. Deixar de comer doce é uma tarefa muito difícil, eu sei bem disso. Por isso, também vou te dar de bônus 20 receitas deliciosas, daquelas que eu chamo de doces do bem, que não vão te atrapalhar no processo de emagrecimento e até te ajudar ainda mais. Se vendido separadamente, esse bônus custaria R$ 47. Bônus número 5, comunidade exclusiva para alunas. Nesse grupo exclusivo para alunas, você vai ter contato com outras mulheres que, assim como você, decidiram mudar de uma vez por todas a condição atual do seu corpo, organismo e vida. Pessoas te apoiando na sua decisão de emagrecer. Estamos todas te esperando. Se vendido separadamente, esse bônus custaria R$ 197. O seu acesso a todo o conteúdo do Detox Inteligente será garantido por pelo menos um ano e você poderá repetir a semana detox sempre que sentir que seu organismo precisa de uma limpeza interna para funcionar melhor. Se depois de uma viagem de férias, depois de um feriado prolongado ou de um período de festas como o Réveillon ou Carnaval, você quiser repetir o detox, é muito simples. Basta entrar na plataforma e seguir o passo a passo novamente. Seu metabolismo vai voltar a funcionar de forma acelerada e todo o inchaço vai ser mandado embora em poucos dias. Você deve estar se perguntando quanto vai custar tudo isso, né? Por se tratar de um método único desenvolvido por mim e pela minha nutricionista, um método que trabalha mente e corpo ao mesmo tempo, com cardápio, lista de compras, vídeos diários e aí num grupo restrito, eu poderia cobrar facilmente R$ 397. E sinceramente, esse é o valor que eu decidi que vale esse método. Se somarmos os valores de quanto custam os bônus, chegaremos a um total de R$ 468. Mas eu não quero que o preço seja uma barreira para você começar a emagrecer agora mesmo. E não é porque existem outras pessoas no mercado de emagrecimento cobrando preços absurdos por produtos que não funcionam, que eu vou cobrar caro por um método testado e comprovado que simplesmente cumpre o que promete. Como eu disse, eu quero que você dê hoje mesmo o primeiro passo na direção do corpo dos seus sonhos. Eu não quero que você passe novamente por tudo que você vem passando. Sabe aquele momento que você se olha no espelho e tem vontade de chorar? Ou que você vai em um shopping e precisa sair de mãos vazias porque nada do que você prova veste bem? Ou então, quando você está a sós com seu parceiro
e começa a se sentir desconfortável perto dele porque você não está na sua melhor versão física, você não merece passar por isso mais. Sei que você não aguenta mais tentar de tudo para emagrecer, eu entendo. E isso não é o que eu quero para sua vida. Por isso, você merece saber por que eu estou prestes a te dar um desconto imperdível, somente hoje. Você já sabe que essa é a minha missão pessoal, ajudar mulheres comuns como eu e você a mudarem de vida através de uma alimentação saudável, comendo os alimentos certos e que ajudam o corpo a queimar gordura naturalmente. Isso significa que somente hoje e aqui nessa página você vai ter acesso ao Detox Inteligente por um preço ridiculamente baixo. O seu investimento no Detox Inteligente hoje não será R$ 865. Na verdade, nem metade disso, nem a metade da metade disso. Seu investimento total hoje, incluindo o Detox Inteligente e todos os 5 bônus, será de apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar este valor em até 12 vezes. Esse preço não chega nem perto do tempo que gastei para colher, organizar e testar todas essas informações. Mas eu estou disposta a fazer o que for necessário para te ajudar. E vou te dar uma prova dessa minha dedicação. Garantia incondicional. A decisão por adquirir o Detox Inteligente é totalmente sua. Você é a única pessoa no mundo responsável pelo seu corpo. É a única que pode tomar essa decisão. Mas, como eu não quero que você se sinta pressionada nesse momento, eu assumo todo o risco da sua compra, ok? Isso mesmo. E já vou te explicar como isso vai funcionar. Você vai clicar no botão abaixo, vai concluir sua compra e a partir desse momento vai ter 30 dias para experimentar o Detox Inteligente. E se achar que esse método milagrosamente não funciona somente com você, então você pode me mandar um único e-mail que eu vou devolver 100% do seu investimento. Sem perguntas, sem burocracia. E ainda vamos continuar amigas. Se o meu método não funcionar para você, eu nem quero o seu dinheiro. Tome a decisão agora mesmo. Invista em você, na sua saúde e na sua beleza. Lembre-se que além de um descontão, ainda estou assumindo todo o risco com a minha garantia de 30 dias. Só que, eventualmente, eu vou ter que aumentar o preço para o valor de mercado que esse programa realmente merece estar. Então, garanta sua oferta especial agora mesmo, antes que eu precise aumentar o preço, ok? Clique no botão abaixo e venha fazer parte dessa comunidade de mulheres que estão literalmente mudando de vida. Quando clicar no botão, você será direcionada para uma página 100% segura. Não se preocupe, porque todos os dados são criptografados e você não corre nenhum risco. Aí, nessa página, você vai inserir os seus dados de pagamento e assim que for confirmado, minha equipe vai lhe enviar um e-mail com seus dados de acesso para o portal do programa. Mais simples e impossível. É só clicar. E só para ficar claro, você não receberá nada em sua casa, o conteúdo é 100% online. Bom, agora você tem somente 3 possíveis decisões para tomar. A primeira delas é continuar comendo os mesmos alimentos que estão aos poucos te matando, fingindo que não ouviu nada disso tudo que eu falei com você nesse vídeo e sendo infeliz com o seu corpo. A segunda possível decisão é começar a pesquisar por conta própria, assim como eu mesma fiz. Ou rodar de médico em médico, de nutricionista em nutricionista, tentando encontrar algum profissional que conheça esse método. Ou você pode tomar a decisão mais inteligente. Adquirir agora mesmo o Detox Inteligente com esse desconto super especial que estou te oferecendo e começar agora mesmo o seu processo de mudança. Não adie mais uma vez a decisão de começar a emagrecer de forma rápida, segura e totalmente saudável. Eu garanto que daqui a uma semana você estará se sentindo incrivelmente melhor do que hoje. Vamos comemorar juntas a sua evolução e você poderá me contar como seu corpo e sua mente já estarão funcionando melhor. Clique no botão abaixo, faça sua inscrição agora mesmo e venha interagir comigo e com as outras meninas lá no grupo do Detox Inteligente. Espero que você tome a melhor decisão. Agradeço pelo tempo que passamos juntas, independente da decisão que você tome, desejo muito sucesso para você. Um beijo, se cuida!